Olá, pessoal. Nesta aula vamos tratar o tema Objetivos da Autogestão Existencial. Temos aqui 7 slides que vamos utilizar. O primeiro slide a ser visto é o slide 2, onde apresenta a definição do tema. A autogestão existencial é a coordenação dos recursos pessoais, sejam eles talentos, interesses, atributos mentais, parapercepções, bioenergias, motivações, tempo, esforço, dinheiro, companhias intra- e extrafísicas, dentre outros, considerando as circunstâncias situacionais, as oportunidades e os riscos ao longo da vida, visando o quê? O cumprimento da programação existencial. Então vejam, vamos fazer uma seleção de todos os itens que foram falados como recursos pessoais. Se fizéssemos um recorte sobre os talentos pessoais, quais são os seus talentos? Como são tratados os talentos por você? Você tem identificado esse talento pessoal? Como são os seus interesses? Você tem algum interesse específico? Algo lhe interessa a pesquisa? Algo lhe interessa fazer? Você se motiva para alguma atividade? Quais são os seus atributos mentais? É um outro recurso, muitas vezes não refletido, mas é um outro recurso da personalidade. Eu tenho um atributo mental, meu quesito memória, ele é bem desenvolvido ou ele é pouco desenvolvido? Como estão as minhas parapercepções, as percepções extrafísicas, as percepções das bioenergias, as minhas motivações, que já citei um pouco antes, quando falo do que me interessa, o que me motiva a fazer? O tempo, o recurso tempo, como eu trato este recurso no dia a dia, o esforço que eu tenho nas atividades, eu me esforço, eu tenho um potencial de alto esforço. O recurso financeiro, o dinheiro, como é que eu lido com esse recurso? Como é que eu coordeno esse recurso, que é o tema da autogestão existencial? Como são as minhas companhias? Vejam, as companhias intra- e extrafísicas são recursos que eu posso muito bem coordenar ao longo da minha vida intrafísica para o cumprimento da programação existencial. Lembrando sempre, a programação existencial, algo que desenvolvemos no extrafísico antes dessa vida intrafísica, fizemos um plano e temos recursos, planejamos recursos a serem utilizados nessa vida para que se consiga atingir os nossos resultados. Temos algumas circunstâncias, as situações do dia a dia, eu costumo dizer, os teatros que acontecem, para que possamos ser testados, para que no dia a dia venhamos a entender cada um desses recursos, como lidamos com esses recursos e de que forma podemos tirar o maior proveito. Ou seja, na definição simples, a autogestão existencial ela promove a melhor utilização, a potencialização do uso dos recursos que falamos até agora. Dentre a definição, avançando um pouco da definição, nós chegamos até os objetivos. Vamos tratar de 7 objetivos da autogestão existencial. O primeiro, e estamos no slide 3, responsabilidade. Conciliar as diferentes áreas da vida, a auto-organização. Que áreas da vida que estamos dizendo, que estamos falando aqui para vocês? Eu vou falar das minhas áreas da vida. Eu sou um voluntário da Conscienciologia, eu sou professor universitário, eu sou autor de livro, eu sou docente nas instituições convencionais, eu sou irmão, eu sou filho, eu represento vários papéis no dia a dia. Como são esses papéis? Estão bem tratados cada um deles? Como que eu me responsabilizo para exercer cada uma função? E aí vamos para a primeira reflexão. Se estamos tratando de recursos estes que podem ser melhor utilizados, será que esses diversos papéis que eu estou representando, eles estão de acordo com a necessidade atual ou estou representando mais papéis do que eu deveria? Vou exemplificar. Digamos que eu esteja hoje, eu sou, um outro papel que eu poderia representar é de condômino. Eu estou lá num apartamento onde eu vivencio com outras pessoas e posso participar do condomínio, participo do condomínio. Mas eu posso exercer o papel de síndico. Seria mais um papel social que eu estaria desenvolvendo. Será que eu tenho necessidade nesse momento de exercer esse papel? De repente, para algumas pessoas pode ser interessante, mas para outros, naquele momento, é prioridade ou não?
Outros papéis que também eu posso fazer uma avaliação. Nesse momento, uma atuação como professor universitário, será que é o mais necessário ou eu poderia desenvolver uma outra atividade? Não tirando de lado o potencial que é ser professor universitário, mas eu posso fazer uma análise do momento, da situação. Por isso que nós, na definição, apresentamos as questões situacionais. É o melhor uso de todos os recursos, de todos os papéis que estamos representando. E como podemos ter a melhor responsabilidade com o uso efetivo destes recursos e destes papéis. O segundo objetivo da autogestão existencial é a questão da produtividade. Produtividade tem por definição, no slide 4, aumentar a produtividade existencial, as GESCONs, as gestações conscienciais. E aí nós estamos falando da produção, seja ela um livro, seja ela uma produção efetiva, algo que faz a diferença para outras pessoas. E não estamos falando na produtividade em aumentar ao máximo a quantidade de trabalho. Não estamos falando de trabalhar muito, mas estamos falando de trabalhar com qualidade, trabalhar com a melhor eficiência possível. Voltando, isso é autogestão existencial. É um segundo objetivo, é uma segunda questão que eu preciso e posso refletir como o melhor uso, a melhor produtividade de todos aqueles recursos que falamos no início desta aula. Então, é uma segunda reflexão, é um segundo objetivo e vale um pit stop, um parar para refletir se estou com a melhor produtividade em todos os papéis que desenvolvo, aqueles papéis que eu tenho responsabilidade. O terceiro objetivo são as oportunidades. Do que se trata? Também do slide 4, melhor aproveitamento das oportunidades evolutivas. Oportunidades estas que aparecem no dia a dia. Todo momento temos oportunidades, a todo momento recebemos inputs externos. E como é que lidamos com essa realidade, com essas oportunidades que passam? Aproveitamos mesmo as oportunidades? Conseguimos perceber quando é uma oportunidade que está mais nos desviando daquela real necessidade que temos para o momento? Será que às vezes não vai aparecer um papel social para que eu represente e não necessariamente é a melhor oportunidade naquele momento? Então, é uma avaliação que também faz parte dessa análise da sua gestão, da melhor gestão de você como indivíduo. O quarto objetivo, ainda no slide 4, é o preparo. Preparar para as adversidades na execução da programação existencial da Proexis. Ou seja, teremos adversidades. Teremos situações no dia a dia que podem nos colocar em xeque. Como é que eu lido com isso? Como é que eu estou preparado emocionalmente para lidar com essas adversidades? Eu tenho reservas, e aí saindo um pouco do emocional, eu tenho reservas financeiras para lidar com essas adversidades? Eu tenho reserva de recurso soma do corpo? Estou bem preparado com o meu veículo soma para interagir com as adversidades, com um ambiente onde eu vou visitar, onde tem pessoas gripadas? Se eu tenho um equilíbrio energético, se eu estou saudável, é capaz de eu entrar no ambiente e sair e não ser afetado pela condição que temos lá de virose, de seja qual for o tema. Mas o preparo para essa adversidade é uma reflexão, é um modelo e algo que pode ser desenvolvido e utilizado para pensar a autogestão existencial. Eu preciso pensar também, quanto a preparo, na atividade onde eu estou desenvolvendo o dia a dia, o trabalho. Estou preparado? Estou me preparando para novas funções? Estou me preparando para perder um emprego e entender essa realidade como uma nova oportunidade que vem pela frente e não como algo que foi algo penalizado à própria consciência? E sim, poxa, o que esta situação está querendo me mostrar? Mas para isso eu tenho que estar com uma estrutura emocional bem estruturada, eu tenho que estar com alguma reserva, eu tenho que me preparar anteriormente. Então a autogestão, ela traz em si um plano anterior, um planejar as condições que podem ser adversas no dia a dia. Passando para o slide 5, nós temos mais 4 itens. O quinto objetivo é o autocontrole. O que se trata o autocontrole? É um melhor controle sobre a própria vida. Nós brincamos bastante, aquele músico que
que utiliza o deixe a vida me levar, a questão básica é como é que eu tenho o controle do meu dia a dia? Como é que eu uso os meus recursos que falamos anteriormente? Como eu utilizo o tempo? Eu planejo tudo aquilo que eu tenho e gostaria de, e me motiva a desenvolver? Eu tenho alguma maneira de organizar o meu dia, a minha semana, e nós vamos tratar desse tema numa próxima aula, da minha agenda diária, das minhas rotinas úteis. Como é que é este autocontrole? Como é que eu lido com o dia a dia? Como é que eu lido com estas adversidades que nós falamos, se estou preparado ou não? Isso tudo faz parte de parar, refletir e não deixar a vida levar, e sim ter o pé da situação. Ter a vida planejada, ter a vida organizada de uma maneira que eu consigo resultados, eu faço a diferença porque eu tenho um plano, eu estou organizado, eu reflito. Vou para a autopesquisa para saber o que é o prioritário naquele momento. O sexto objetivo é a homeostase, alcançar o bem-estar consciencial. Nós citamos aí os Ciprienes e a Euforim. Ciprienes é o ciclo de primaveras energéticas e a Euforim é a euforia intrafísica. Como é que fica no dia a dia? Essa homeostase, esse equilíbrio, e aí podemos expandir esse equilíbrio para todos os nossos veículos de manifestação. Como é que é o meu equilíbrio somático? Como é que é o meu equilíbrio do psicossoma? Isso tudo está sendo trabalhado, isso tudo tem um nível de autocontrole, que é o item anterior, o objetivo anterior. Essa homeostase é presente no dia a dia. Quanto mais presente for a homeostase, provavelmente eu entrarei mais em situações de euforia intrafísica e, por consequência, provavelmente no futuro conseguirei alguma euforia extrafísica. E a euforia vem do quê? Do atingimento dos resultados, dos planos que fiz e consegui atender. Eu percebo muito no dia a dia, no trabalho, muitas vezes quando eu estou sendo assertivo, quando eu realmente estou desenvolvendo a interassistencialidade, coloco à prova no dia a dia, eu percebo e fica muito nítido essa sensação de euforia intrafísica. Às vezes até uma Cipriene é percebida, porque realmente fui assertivo, consegui fazer aquilo que tem muita relação com a minha programação existencial, eu consigo, tem uma relação com o autocontrole, com o preparo, com ter aproveitado as oportunidades, todos esses objetivos que falei anteriormente, e aí sim eu vou começando um equilíbrio. Agora, esse equilíbrio não é por si só. Vai esforço, vai trabalho com as energias, vai estado vibracional, isso tudo não é fácil. E também não falo que eu tenho total controle, e aí entra no autocontrole, para bancar aquilo no dia a dia. É um alto esforço constante, mas esse alto esforço vale a pena quando nós auferimos o resultado de um euforim, de alguma assistência muito bem feita que foi desenvolvida. E por fim, o sétimo item, quando eu consigo, vejam, vamos fazer uma reflexão, estou atendendo, estou com todos aqueles papéis sendo bem desenvolvido, estou com um bom nível de produtividade, estou cuidando e aproveitando as oportunidades que estão chegando. Estou me desenvolvendo, estou preparado para as adversidades que vêm no dia a dia. Tenho um nível de controle, de autocontrole para qualquer condição que chega. Estou com um equilíbrio somático, psicossomático, mental somático, e a questão das energias. Isso tudo vai me propiciando que eu consiga chegar mais próximo do completismo existencial, que é o sétimo objetivo, obter êxito na realização da programação existencial. Como é que está isso? Será que eu estou muito distante daquele meu plano inicial? Eu estou próximo? Essa programação existencial, aquilo que eu desenvolvi lá na extrafísico, e eu fiz todo esse plano, uma linha mestra, não estamos falando aqui que é algo definido, que se eu sair qualquer desvio, eu já caio fora do meu plano inicial. Estamos falando de uma linha mestra que existem escolhas em conjunto. E essas escolhas vão me conduzir ou não para que eu consiga atingir o completismo existencial. Como é que está isso? Pensem em todos esses 7 itens que falamos, retomem a ideia dos recursos iniciais que estão dentro da definição da autogestão existencial e vamos fazer uma reflexão bem profunda do tema. A autogestão existencial, a autogestão da própria existência, ela pode ser muito bem aproveitada.
cada um daqueles recursos. Se eu me apropriar desses 7 objetivos, eu conseguirei provavelmente resultados melhores. Ok? Estão todos convidados para a próxima aula. Muito obrigado.